Amém, igreja amada? Graça e paz, boa noite. Vocês estão bem? Vai ficar melhor em nome de Jesus. São todos muito bem-vindos. Para a glória de Deus que estamos aqui hoje, né? Para crescer e avançar na pregação do Evangelho, no ensino, no entendimento, na compreensão daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para a gente compreender as suas verdades e, de fato, louvar e bendizer o teu santo nome por meio do conhecimento dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, abre aí Malaquias, capítulo 3. Ele está meditando com vocês do capítulo 3, do verso 6 a 10. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Encontraram? Ei! Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, Pai, para louvar e cultuar o teu santo nome. E exaltar, Pai, aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está governando todas as coisas, que sustenta todas as coisas. A Ti seja a honra, a Ti seja a adoração. Estamos sustentados em Tuas mãos, debaixo da Tua graça, Senhor. Há uma dependência da Sua igreja diante de Ti. Que a gente diminua essa noite, que o Senhor cresça em nossas vidas. Que tudo que fizemos e falamos seja para o louvor da Sua glória. Graças te damos pela Tua palavra ministrada aos nossos corações hoje. Cremos que ela, ministrada, ela vai e não volta vazia. Antes ela transforma, derruba fortalezas, constrói colunas, baseadas, Pai, na Tua vontade. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Oramos, pedindo bons ouvidos para ouvir, olhos abertos, uma mente sendo renovada pelo poder da Tua santa palavra. Só assim para a gente compreender e entender, Pai, qual a Sua boa, agradável e perfeita vontade. E assim a gente possa andar nela e viver essa vontade soberana do Senhor. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos ler? A partir do verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Só até aí, amados. Verso 10. Deus aqui, Ele está tratando uma igreja, tratando um povo há um tempo aqui, né, onde a gente vem expondo as Escrituras, passo a passo. E é bom a gente lembrar que Deus está tratando um povo qual não estava levando em conta os cultos ao Senhor, um verdadeiro culto a Deus. E Deus vem tratando a sua igreja. Aqui Ele está falando relacionado aos filhos de Deus, aos seus próprios filhos. Ele está tratando a igreja, está fazendo com que a igreja cresça em verdade e que siga a sua vontade de fato, que não seja apenas um culto religioso somente, mas um culto realmente do coração do homem para Deus. Então Deus vem tratando algumas áreas aqui por meio do profeta Malaquias. Malaquias essa grande missão de trazer o Evangelho ao seu povo, ensinar o seu povo, e de uma forma, às vezes, em algumas passagens, duramente ele fala, para que traga arrependimento, para que o povo volte para Deus, se volte para o Senhor, que não trate os cultos, principalmente também,
que não trate Deus de qualquer maneira, né? De qualquer maneira. Isso faz com que ele ajuste a igreja, ajuste seu povo para o louvor da glória dele, que de fato seja um povo temente ao Senhor, que sirva ao Senhor verdadeiramente. Onde ele aqui procura verdadeiros adoradores e não adoração, né? Verdadeiros adoradores no crer e nas suas ações de fato, trazendo sacrifícios, como eles estavam trazendo, mas um sacrifício verdadeiro, que louvassem, que ele também trata também aqui as suas lideranças. Os líderes não estavam se importando com o que as ovelhas estavam trazendo, né? Os ouvintes estavam trazendo como sacrifício, era de qualquer maneira, de qualquer jeito, e Deus, ele usa Malaquias aqui para dizer assim, você precisa levar mais a sério o que é culto a Deus, você precisa levar mais a sério o que é Deus, o que é Escritura, o que de fato Deus quer, você precisa levar mais a sério como cristão e viver para o Senhor. E aqui no verso 6, ele trata uma linha também muito importante, que é simples compreensão também, mas que de fato a igreja precisa estar bem alicerçada, estabelecida nessas verdades, né? É um assunto às vezes um pouco de debate, onde muitos debatem por aí, não é meu caso, mas usam muito-se Malaquias para isso. Mas de fato precisamos entender algumas coisas aqui. Eu fiquei muito feliz quando deparei com essa passagem também de Malaquias, trouxe muita coisa ao entendimento, o qual a gente vai enxergando à medida que vai meditando nas Escrituras. Poderosa, traz um crescimento muito grande para mim, para você, para toda a igreja, para a noiva de Cristo. Amém, amados? E aqui no verso 6, ele diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele diz, eu não mudo. Eu permaneço aquele de antes, e ele continua sempre. Ele é um Deus imutável. Ele não muda. Nele não há sombra de variação nenhuma. Nós mudamos, nós variamos. A gente oscila muito na nossa vida, por sermos pecadores, por não sermos imutáveis, por sermos pessoas limitadas, a qual falta muito conhecimento para a nossa vida. Não temos o conhecimento de Deus, a perfeição de Deus, lógico. Por isso que é uma variação na vida do ser humano, mas em Deus ele é imutável em seu ser. Ele é imutável, ele não muda. Ele permanece para sempre, como assim também as Escrituras. Deus é o mesmo, sempre. Ele não tem começo, ele não tem fim. Não tem mudança no Senhor, como há em nossas vidas. Não há mudança nas promessas de Deus. Ele permanece para sempre. Ele é imutável. Louvado seja Deus. Deus é imutável também em relação à sua aliança conosco. Ele não muda. Já imaginou se Deus mudasse conforme as nossas obras? Se ele mudasse a aliança? Se ele muda a aliança, se tivesse essa variação em Deus, da aliança que ele tinha feito conosco, por causa das nossas obras, essa aliança era quebrada todos os dias, pela minha e sua obra. Obras com defeitos, obras onde não há perfeição diante do Senhor. Mas ele é imutável em relação também à sua aliança para com o seu povo. Um sacrifício perfeito, onde justificou um povo, onde garante uma aliança que é inquebrável, garante lá na cruz pelo derramamento de sangue, pela ressurreição dos mortos, que foi Jesus Cristo, e que apresentou um sacrifício perfeito, e esse sacrifício foi aceito. Ele não muda a aliança que ele tem para conosco, né? Deus ele é leal aos compromissos que ele assume. Ele é leal, a gente falha em nossas promessas. Deus não. Deus, o que ele prometeu, ele cumpre cada uma das suas promessas. Deus, ele é fiel às Escrituras. Ele é fiel às suas promessas. Ele não muda. Com o qual, às vezes, a gente muda muito. Não adianta você estar fazendo promessa para o Senhor, porque na maioria das vezes você não vai conseguir cumprir. Há uma variação. Há um ego maior no ser humano. E Deus ele não muda para com as suas promessas, principalmente também com a aliança, há uma imutabilidade, né, de Deus para conosco. E isso é a nossa segurança.
É a nossa segurança para quê? Para a gente não ser destruídos. Porque se houvesse uma variação na aliança de Deus para conosco, a gente era destruído. Por isso que ele diz no verso 6, porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É por isso, é porque Deus não muda. Porque Ele é fiel ao que Ele assume, aos seus compromissos. Por isso que é o motivo de não sermos consumidos. Isso traz uma segurança muito grande para mim e para você. Sabe por que eu não sou consumido? Sabe por que você não é destruído? Por causa da imutabilidade de Deus. Porque Deus não muda. Porque Deus é fiel. Mesmo você e eu sendo infiel. Mesmo, na maioria das vezes, a igreja sendo infiel ao Senhor, Ele continua fiel. Ele continua permanecendo fiel. Porque Ele não muda. Porque Ele é perfeito. Amém? Ele diz assim no verso 7, desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não o guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros. É interessante que em Deus há uma paciência perseverante. E essa paciência perseverante é uma perseverança de restauração da sua igreja. Vamos dizer, se Deus não tivesse paciência, se não fosse imutável, nós já teríamos sido destruídos há muito tempo. Porque não merecíamos salvação, não merecíamos misericórdia de Deus. E em Deus há uma perseverança restauradora em restaurar o seu povo. Deus, ele sempre trouxe profetas, traz as escrituras, traz sempre ensinamento para que eu e você sejam restaurados diante dele, para que haja de fato uma garantia de vida eterna. Interessante que ele dá a vida eterna, mas ele vai tratando o seu povo, vai moldando o seu povo para chegarmos à vida eterna. Ele deu a vida eterna, mas precisamos estar sempre amoldados à vontade do Senhor. E essa mudança que Deus vai sempre fazendo em nós, nos tratando, precisa de uma paciência muito grande, perseverante de Deus. Por isso que ele diz que ele demora a se irar, né? Porque se dependesse só de nós, se a vontade de Deus fosse uma vontade humana, ele já tinha desistido da gente. A gente já está muito trabalho a Deus. Muito trabalho. A gente não tem noção do que somos capazes de fazer, de quem éramos, né? Graças a Deus, louvado seja Deus pela graça restauradora do Senhor Jesus, de Deus, a vontade soberana dele sobre as nossas vidas. E ele diz, olha, quando eu faço isso uma paciência, porque ele diz, é desde os seus pais, não é da geração agora, mas é de uma geração, já vem de muito tempo, né? E ele diz no verso 7, desde os dias dos vossos pais, vos tem desviado dos meus estatutos, tem desviado das minhas vontades. Os estatutos, a lei de Deus, é uma vontade de Deus para com o seu povo, né? Para que o povo também andasse nesses estatutos, que também, de fato, traz um amoldar-se, né, à vontade do Pai. Vamos lá. O anseio, na verdade, restaurador, né? Restauradora de Deus, quando ele diz assim, volte para mim. Ele diz no verso 7, quando ele diz assim, e não guardastes, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. E eu me tornarei para vós outros. Entenda que ele está falando para um público que lá no capítulo 1, eles estavam oferecendo sacrifício de qualquer maneira. Qualquer coisa podre, imunda, eles jogavam no altar e era para Deus. E queria que Deus o abençoasse. Essa é a realidade. E era a realidade. Tratava as coisas do Senhor de qualquer maneira, mas queria que Deus o abençoasse. Não tinha respeito para com Deus, mas queria que Deus derramasse a sua graça sobre a vida deles. Tudo que eles faziam em relação aos cultos também, era de fato, de qualquer maneira, de qualquer jeito, como se não fosse para Deus. Na verdade, eles tratavam os governantes melhor do que tratavam o Senhor Deus. E isso, Deus diz, olha, vocês precisam mudar. Você acha que a gente precisa mudar diante de Deus?
sempre precisamos mudar. Sempre precisamos ser moldados por Deus. Em algumas áreas, não, em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, Deus vai sempre tratar a gente, para que a gente continue crescendo, continue avançando para a glória dele. E essas áreas, elas são restauradas por Deus. Elas são moldadas por Deus, para que não só o que você fale, mas para que a sua vida glorifique a Deus. Para que o que você faz glorifique o nome do Senhor Jesus. Para que você não glorifique a Deus não só apenas nos cultos, mas lá fora também. Há uma graça, há um favor do Senhor, de uma forma restauradora. Ele restaura o seu povo. É interessante que há um povo que vai sempre receber condenação, que está separado para receber a ira de Deus. Mas sempre o povo dele vai receber restauração. Quem é esse povo dele? Os que creem, os redimidos, aqueles que receberam uma medida de fé, aqueles que têm bons ouvidos para ouvir o Evangelho e ser tratado por essa palavra, pelo poder do Senhor, para que seja restaurado e se tornar para Deus. Acontece na minha vida e creio que na sua vida também. Ninguém buscava Deus, ninguém queria o Senhor, mas Ele restaura, fazendo com que a gente se torne para Ele, se volte para Ele e a gente glorifique o nome dEle. E Ele não queria apenas que o povo voltasse aqui para os cultos. Ele não queria apenas que eles voltassem para os cultos religiosos que eles faziam, que eles voltassem para as mesmas práticas, mas sim, ele queria um relacionamento sério com Deus. É isso aqui que Deus está tratando aqui em Malaquias. Que não é apenas o que fazemos, o que a gente faz, mas que a gente tem um relacionamento sério com Deus, no íntimo do nosso coração. Sabe, amados, que se eu for limpar uma cadeira, que eu limpo para a glória de Deus. Se eu for tocar, que eu toque para a glória de Deus. Se eu for cantar, que eu canto para a glória de Deus. Se eu vou para o culto, para a glória de Deus. Eu trabalho para a glória de Deus. Tudo que a gente faz, é um pouco frio aqui, faça que seja para a glória do Senhor Jesus. É disso que está falando. Ele não está tratando só o que você faz, ele está tratando dentro de você. Quando eu falo você, é toda a igreja, nós. Ele trata a gente por dentro, para que a gente venha para os cultos, ou cultua o Senhor de uma forma verdadeira. Não aquela forma de que o que as pessoas vão achar do que eu faço, o que eu deixo fazer. Não, é o que Deus vai achar. Ah, pastor, olha o extremo. Quer dizer que eu não preciso mais me importar do que as pessoas falem ou achem de mim? Mas eu acredito que você está bem moldado quando você se preocupa com o que Deus acha de você. E se há uma preocupação do que Deus acha de você, então o que está à sua volta, eu acredito que o que você faz já está de bom tamanho. Então. Você está sendo mudado. Há uma preocupação nas suas reações, o que você faz. Então Deus está tratando o seu povo, de fato, trazendo o seu povo a ter um relacionamento com Ele. Não só algo religioso. O que é algo religioso? Eu vou para o culto porque eu sou crente. Eu vou para os cultos porque eu não tenho para onde ir. Sabe, às vezes a pessoa faz o que tem que fazer, eu acho que eu vou para o culto hoje. Porque é crente? Não, você não deve ser crente, claro. É porque cultuar a Deus, aquele que nos tirou das trevas, aquele que lhe deu a vida, aquele que tem nos tratado, aquele que conduz a gente para a vida eterna. Ter um relacionamento sério com Deus. Um relacionamento com Ele. Louvado seja Deus por essas verdades. Antes, Deus, Ele também ordena trazer também aqui na continuação, no verso, aqui antes a gente entrar no verso 8, antes de Deus ordenar trazer os dízimos, Ele diz assim, traga a vida. Deus não quer de você primeiro os dízimos, Ele quer de você a vida. Os macedônios lá em Coríntios, Paulo fala que antes deles se doarem, antes deles insistirem para ofertar, antes deles dar além das suas posses, eles se deram primeiro a si mesmo ao Senhor. Se não consegue dar vida, muito menos vai conseguir trazer os dízimos à casa do Senhor. É o que Deus está falando aqui. Né? Então, antes de tudo, a nossa vida precisa ser moldada a Deus. Para Deus. Antes de qualquer coisa que a gente faça
faça naturalmente diante de Deus, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer a sua intenção diante dele. Qual a sua intenção diante do Senhor? Qual a sua intenção do fato de você ser um cristão, de ser um crente, de frequentar a igreja, de participar das coisas do Senhor, de participar das coisas do reino? Qual a sua intenção? Deus, Ele trabalha aqui o coração do homem. Nós, como ser humano, tratamos e trabalhamos as pessoas nas suas ações, que é o máximo que a gente conhece. Mas Deus, Ele conhece o coração do homem. E aí onde Ele vai tratar, aonde Ele aplica a palavra e vai no mais profundo, no íntimo do nosso coração, para que isso seja mudado, moldado, para que, de fato, siga a vontade de Deus. Aquele para fariseus, né, no tempo de Jesus também os fariseus eram extremamente zelosos. Os fariseus, eles eram extremamente zelosos. Mas eu vou explicar o que eles eram zelosos. Extremamente zelosos em quê? Em devolução do dízimo. Veja que você vai sempre ouvir, a Bíblia fala de devolução do dízimo, não é dar o dízimo. É devolver o dízimo. E a gente vai entender um pouco mais aqui. Eles eram extremamente zelosos nas suas devoluções do dízimo. Todavia, Jesus ele denunciou eles. Jesus meio que desmascarou eles. Porque eles eram bons no que faziam. Visivelmente. Nós devolvemos. Nós damos, né? Devolvemos o dízimo. Mas Jesus denuncia ele e chama eles de hipócritas. Porque eles deixavam de fazer outras coisas. Eles deixavam de fazer outras coisas. Mas aqui é onde está todo o segredo. Vamos lá. Porque eles davam o dízimo do endro, do hortelã e do cominho. Era isso que a Bíblia diz? Mas eles negligenciavam outras coisas, alguns preceitos principais da lei. Preceitos principais da lei, o qual eu e você ainda hoje a gente vive. É importante a gente colocar as coisas no lugar certo. Vamos lá. Eles negligenciavam o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Eles abriam mão. Justiça, misericórdia e fé. Eles eram muito bons com o que as pessoas viam eles fazerem. E eles negligenciavam o mais importante. E Jesus, ele aqui vai dar uma tratada. Foi aqui aonde também, e hoje nós levamos uma sacolejada quando deparamos com essas verdades. Ou seja, Jesus aqui expressou claramente, ao dizer onde está o nosso tesouro, aí também está o quê? O nosso coração. Onde é que está o tesouro? Ali está o seu coração. Onde é que você tem depositado os seus tesouros? É onde está o seu coração também. As Escrituras nos levam a fazer uma autoanálise. Graças a Deus por isso. As Escrituras nos levam a fazer uma reflexão. Quando você faz uma autoanálise, você faz uma reflexão, você está sendo confrontado pelas Escrituras. E graças a Deus por isso. Isso é bondade, isso também é misericórdia. Então lembre bem dessa passagem. Eles estavam esquecendo da justiça, da misericórdia e também a fé. E Jesus deixa bem claro isso, né? Quando ele fala onde está o seu coração, os tesouros ali também está o seu coração, que é Mateus 6, 21. E ele continua expressando. Quando ele fala aqui, olha, vamos lá. Verso 37. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? O que havemos de tornar? Quando eu olho para essa passagem também, Marquinhos, é tipo assim, se eu peço ao Senhor, se eu oro a Deus para Ele me abençoar, por que eu também não vou fazer a vontade dEle? É muita hipocrisia não se voltar para Deus no que Ele pede, no que Ele nos mostra para fazer diante dEle, eu tenho a cara de pau de pedir a Ele ainda, né, que derrame sua graça, era assim que eles estavam fazendo. Sabe, Senhor, derrama sua graça aí, nos ajuda,
E tipo assim, mas as minhas atitudes, o que eu faço, não estou nem aí para com você. Aí ele vai aqui, escancarando. E no texto a gente vai ver que Jesus vai expressando aqui, o Malaquias vai expressando, que a gente vai entrar aqui no verso 8 a 10, é importante que você fique atento a essas passagens também, para a gente trazer uma clareza em nossa compreensão, e é muito bom que você pense nisso, nesse entendimento, de que o fato de ser dizimista diante do Senhor, e que eu posso ser dizimista? Essa é a pergunta. Ou para mim tanto faz ser dizimista na igreja? Ah, eu sou ofertante apenas, e tá bom, tá, ou não tá. Eu digo a você uma coisa, que você, conhecendo a graça do Senhor Jesus, entendendo que você está debaixo da graça dele, sustentado pela graça dele, eu acredito que eu não tenho nenhuma dificuldade de ser um dizimista também fiel diante do Senhor. Nenhuma dificuldade. Nenhuma dificuldade de ser um dizimista fiel, conhecendo o que Deus fez por mim. Sabendo o que Deus fez por mim, nos livrou de toda a condenação. E, de fato, escolher separar uma 10ª parte, 10% do que eu ganho, e ser um dizimista fiel diante do Senhor, é bem tranquilo. Sossegado, sem estar debaixo de nenhuma condenação. Mas no verso do 8 a 10, a gente vai ver alguns pontos aqui, muito importantes também. Vamos lá. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que me roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Diz no verso 8, com maldição sois maldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Vamos lá. Aqui desses 3 versículos, de 8, 9 e 10, Deus ele vai fazendo algumas provações para com o seu povo. E é interessante que o fato de provarmos, ou de saber que você crê no Senhor, não é o que você fala, é o que você faz. As suas atitudes. Porque se a gente for ver, o falso mestre, ele diz que crê em Deus. O mercenário diz que crê em Deus. Se você for em toda esquina aí, as pessoas têm maior fé que crê no Senhor. Mas as suas ações, ela mostra, ela expõe o que de fato, se elas creem ou não, entra em contradição. Assim como os fariseus. Os fariseus negavam a fé, a misericórdia, o amor e praticavam outras coisas, que era o dízimo. Eles devolviam, mas deixavam essas outras coisas. Então, de fato, eles não estavam em fé, de fato, eles não glorificavam o nome do Senhor Deus. Então, a restauração, ela passa por uma fidelidade na devolução dos dízimos. Essa restauração que está aqui mostrando, de fato, de que as minhas ações, ela vai mostrar muito do que eu sou restaurado diante do Senhor Jesus. Por isso que, às vezes, a gente nota algumas ações, menino na fé. Algumas atitudes, maduro na fé. Você vai notando o crescimento pelas ações, né? Que coisas que deixam de fazer ou coisas que fazem. Pessoas maduras. Mas fulano é pessoa madura na fé, né? Como é que você sabe disso? Pelas ações. O que ele faz. Fulano é menino na fé, que não deixa de fazer. Ou quando faz diferente, né? E que às vezes nem condiz com as escrituras. Isso faz com que a gente meio que entenda como é que está aquele crescimento. E Deus ele vai tratando aqui, especificamente nessa parte que ele fala assim, vocês precisam devolver, vocês precisam ser fiel aos dízimos e às ofertas. Ele diz, provar isso, né? É uma prova da restauração da igreja. O povo foi de fato restaurado, que compreenderam, que entenderam. Né? Isso aqui também é um tema muito claro nas Escrituras e muito importante para a gente compreender. Trazer clareza do que é dízimo, do que é oferta, e porque assim, há muitos que falam assim, não, dízimo é invenção da igreja. Se fosse invenção da igreja, você não encontraria nas Escrituras. Você não encontraria nas Escrituras, de fato.
Às vezes é a invenção do homem, o dízimo, as ofertas, para que se sobressaiam. Há alguns extremos. Há aqueles que querem se aproveitar das pessoas e ensinam para realmente roubar as pessoas. Mas não ensinam o que está realmente escrito, para que de fato as pessoas vivam para a glória de Deus e façam a vontade do Senhor, ao que as Escrituras pedem, né? E que de fato o fato de falar dízimo, de devolver o dízimo, de ofertar, é uma expressão de louvor a Deus. A Bíblia mostra. Uma expressão de louvor ao Senhor, né? Ou seja, a Bíblia diz no Novo Testamento que não é por força, que a gente não oferta ao Senhor, por exemplo, por obrigação. A gente não oferta também por necessidade. Essa palavra necessidade. É muito importante você compreender isso. O que é um ofertante por necessidade? Eu vejo primeiro se a pessoa precisa, aí eu oferto. Isso é incredulidade. Isso não é nascer de novo. A Bíblia diz, não oferte por necessidade. Eu já quero saber se a pessoa está precisando ou não. Quando dá oferta. Deus tocar no coração, que é um sentimento, a oferta. Dízimo não é sentimento. Oferta sim. Tocar no coração e ofertar, oferte. Mas é rico, oferte. Não é por necessidade, se está precisando ou não. Certo? É uma expressão de louvor, como diz lá em Provérbios, né? E é interessante que o dízimo também ele é ensinado também antes da lei. Aqui não está todo ponto. Né? O dízimo é ensinado antes da lei, está lá em Gênesis 14, verso parte do 20 ali, onde Abraão devolve, né? Quer ver? Abra aí, amados. Gênesis 14, 20. Você bem rapidinho aqui. Gênesis 14, 20. Ou seja, antes da lei. A lei nem existia. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja Deus o Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. E então disse o rei de Sodoma a Abraão: dai-me as pessoas e aos bens que ficarão comigo. Abraão ele dá o dízimo a Melquisedeque, correto? Aí eu pergunto, de onde é que Abraão tirou essa ideia de dar o dízimo? Foi da lei? Foi. E a lei ela foi dada, se não me engano, mais de 400 anos depois. Ela foi dada por mesmo Moisés. Então você vai ver dízimo antes da lei, você vai ver o dízimo na lei, você vai ver o dízimo depois da lei. É com isso que eu digo, que coisa linda. A gente vai vendo o discorrer do texto, né? E antes da lei, mas de onde é que Abraão tirou essa ideia de devolver, dar o dízimo ao Senhor? Naquela época, os incrédulos devolviam dízimo, o 10% que eles ganhavam, aos deuses pagãos. Eles devolviam aos deuses pagãos. Então, o que era a ideia que eles faziam em devolver o dízimo, ou 10%, que é a mesma coisa, aos deuses pagãos? Porque eles acreditavam que o deus pagão foi quem concedeu a eles que eles vencessem, tivessem vitória, ganhassem a guerra. Isso era uma demonstração da dependência desses deuses. Abraão devolve o dízimo a Melquisedeque por um motivo também. Primeiro, para que não falassem de que Abraão estava enriquecendo às custas dos outros. Mas para que o povo entendesse que Abraão era abençoado e enriquecido por Deus. Ele joga a glória para Deus. E quando ele também dá o dízimo a Melquisedeque,
É uma expressão de dizer assim, eu dependo dele. Foi ele que me concedeu a vitória. É ele que me sustenta. É por ele que eu consigo vencer as batalhas. Foi por ele que eu venci o rei de Sodoma. Foi aqui que Abraão vence o rei de Sodoma e quando ele devolve o seu dízimo, é uma expressão de louvor a Deus e dizer assim, eu não posso vencer, mas ele que me fez vencer. E é por isso que é uma demonstração, ele devolve o dízimo, né? A gente também vê isso na lei, está lá em Levítico, por exemplo, 27, 30, a gente também vê isso depois da lei, lá em Mateus 23 também, Jesus falando. Alguém já dizia assim, que o nosso bolso revela o nosso coração. A nossa disponibilidade revela o que está no nosso coração. O nosso bolso revela, quando se fala de dinheiro, a nossa fé. Mas como assim? Se eu não tenho disponibilidade para o Senhor, eu estou falando para o Senhor, não é para o pastor não, tá, Márcio? Se eu não tenho disponibilidade para as coisas de Deus, disponibilidade em envolvimento, né? Ou se eu não invisto nessas coisas, nas coisas concernentes às coisas do Senhor, as coisas divinas do Pai, se eu não tenho essa disponibilidade, também vai revelar o que está no nosso coração. As nossas atitudes revelam exatamente o que está no nosso coração. Eu não oferto de maneira alguma, eu vou lá ofertar, rapaz, a homens, oferto não. Eu vou lá ser fiel no dízimo, devolver o meu dízimo ao Senhor, a homens, devolvo não. Ele está expressando o que exatamente está no coração dele. O bolso revela o coração. Achei bem interessante. Durante o reinado de Ezequias, houve um grande despertamento. Eu estava falando aqui já no tempo da lei. Durante o reinado de Ezequias, houve também um grande despertamento espiritual. E o resultado foi a dedicação do dízimo e ofertas ao Senhor. Veja que foi um reavivamento, né? Que aconteceu, está lá em 2 Crônicas 31, 5, 12, 19, como base. Isso gerou uma dedicação nos dízimos também e nas ofertas naquela época. E também precisamos entender que o dízimo, ele faz parte do culto. Está lá em Deuteronômio 12, 6, né? Que o dízimo ele faz parte do culto a Deus. Amém, igreja? Vamos correndo aqui o 8, 9 e 10. Vamos lá. O dízimo é para o quê? O sustento da casa de Deus. É interessante que, assim, como é que se constrói templo? Como é que traz suprimento para a casa do Senhor? Os sacerdotes, como eles viviam? Eram tudo por meio de ofertas. Sabe? Construir templo, construir lugares, tudo depende do quê? Dos dízimos. É o que sustenta, né, toda essa estrutura, me permita falar assim, logística, digamos, para a glória, para os cultos, para a glória de Deus. Não cai do céu, tá? Não surge dinheiro para poder fazer aplicações, não. É o seu dízimo, é a sua oferta, que traz crescimento na estrutura de Deus, do templo. É o sustento da casa de Deus, né? O dízimo é o recurso que Deus estabeleceu para o sustento de pastores, missionários. A Bíblia diz assim, qual é o soldado que vai à guerra às suas próprias custas? Não, eles são sustentados pelo dízimo. Sustentados, mas precisam ser produtivos lá fora também. Ou seja, o seu dízimo, a sua oferta, ela é para os pastores, missionários, ombreiros, né? Aquisições de terreno para construção de templos, suprir os pobres, viúvas, órfãos. Eles são supridos pelos seus dízimos e pelas suas ofertas. Tá? É bom deixar bem claro. Então, quando olhamos para essa realidade, eu fiquei feliz porque, assim, eu posso ser um dizimista, eu devo ser um dizimista quando eu olho que Abraão, ele foi um dizimista antes da lei, eu me alegro com isso. Sabe? Porque era uma forma de reconhecimento que Deus é quem supre ele. As suas necessidades também é que Deus vencia por ele. Eu me vejo como uma obrigação na minha vida devolver o dízimo do Senhor.
debaixo da graça é muito mais abundante do que quando eu falo debaixo da graça, amados, é você entender que você recebeu misericórdia de Deus, que você é perdoado, você é justificado. Quer ver, faça uma análise rápida. Se uma lei que obrigava você a dar o dízimo, um exemplo, e você, com medo, você devolve o seu dízimo, imagine agora que você entende que você é salvo, que há uma aliança inquebrável. Não tem como eu reconhecer de outra forma. Tem como eu reconhecer de outra forma a não ser a devolver meu dízimo ao Senhor. Ser um dizimista fiel, não tem nenhum problema com isso. Né? Mas existem algumas justificativas para, nos tempos de hoje, para não devolver o dízimo ao Senhor. Vamos entender isso. Essas justificativas, né? Onde a gente vai trazer uma compreensão melhor, que são chamadas de justificativas teológicas. Para não devolver o dízimo, quando diz assim, o dízimo, ele é da lei. Aí eu estou extremizando somente. Vamos ver o contexto. Não, é da lei, então eu não devolvo o dízimo. Essa é lei, amado. Então eu não vou devolver o dízimo não, pastor. Que é isso? Então vamos lá. Ele existiu no sacerdócio, né, de Melquisedeque, onde Abraão devolveu o dízimo. A lei, se a lei nos isenta, fica atento a isso, se a lei nos isenta do dízimo, vamos lá, existe uma lei moral e uma lei sacrificial, sacrifícios, né? O fim da lei é Cristo como sacrifício. Por que entendemos que é como sacrifício? Porque a lei moral, ela sustenta até hoje e vai continuar sustentando. Todas as leis no mundo, elas são estabelecidas nas leis morais das Escrituras. Até o ateu, ele segue essa linha e guarda esses mandamentos da lei moral de Deus. Não matar, não roubar. Vamos lá, de onde é que surgiu o não matar e não roubar? De onde é que tiraram isso? Só tem a Bíblia para iniciar, para sustentar essas leis. Correto? Então, nossa vida hoje ainda está estabelecida nessas leis. Ou não? Porque senão, a gente podia o quê? Matar, podia roubar. Se a lei fosse, se a gente extremizasse toda a lei moral e sacrificial, não acabou tudo em Cristo Jesus. Se acabou tudo em Cristo, está liberado. Faça o que quiser, se fosse extremos. Vamos entender. Mas se toda lei dissesse assim, se eu pegasse toda a lei, toda, moral e sacrificial, disse assim, olha, não cumpre mais, e principalmente o dízimo, olha, você não é mais dizimista porque o fim da lei é Cristo. Aí a gente vai ter que tirar algumas coisas também. Aí você vai entender lá no contexto. Ou seja, aí vamos ter que tirar a justiça, a misericórdia e a fé. Porque também está na lei. Justiça, misericórdia e fé também está na lei. E agora? Como resolver esse problema? Dízimo não pode mais. Então vamos ter que tirar a justiça, vamos ter que tirar a misericórdia e vamos ter que tirar a fé. Vai ter que ir junto. Mas se a justiça há, se a misericórdia e também se a fé, a lei vem junto. O dízimo vem junto. Só que com compreensão. Entendendo, amado? O dízimo vem junto com a justiça, a misericórdia e a fé. Porque faz parte da lei e você vê isso lá em Mateus 23, 23. Vamos lá, Mateus 23, 23. Se esta você pode ler para mim, Sérgio, por favor? Mateus 23, 23. Aí vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo de forma não semana, do reino do domingo, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas,
sem omitir a fé. Ou seja, vocês estão dizimando, mas vocês estão negando, né? A misericórdia, a fé. Faça o seguinte, ele está dizendo aqui, continue dizimando, continue a dar o dízimo, mas também seja misericordioso, fé, não é isso? Faça a outra parte também. Ele não está negando o dízimo, Jesus. E ele deixa isso bem claro, que é o próprio Jesus, lá no verso 1, 2 e 3. Deixa eu abrir aqui também. Verso 1, 2 e 3. Mateus 23, 23. Vamos lá, eu vou deixar bem redondinho. Aqui, cheguei. A justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Veja que no contexto aqui ele está dizendo assim, misericórdia, fé, justiça, mas o que ele precisa devolver o seu livro. Não é simples? É claro. Então a gente não pode ser tão extremista e dizer assim, não, é da lei, então exclui o dízimo. Por isso que nos ensina a tentar para ser dizimistas. E dizimistas fiéis. Fiel ao Senhor nos dízimos e também nas ofertas. Jesus, ele, claramente, ele diz aqui no verso 1, ele diz aqui, então, falou Jesus a multidões e aos seus discípulos, ele está ensinando, verso 1, aí ele diz aqui, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus, fazeis, aí ele diz aqui, olha, Jesus, já alguém pode dizer assim, não, mas estava pregando para fariseus, aí o assunto é outro, mas olha o que ele diz aqui, fazei, verso 3, fazei e guardais por tudo quanto eles vos disseram. Jesus disse, faça o que eles disseram. Mas o quê? Porém não imite nas suas obras, porque eles diziam e não faziam. Jesus está dizendo aqui, o que eles diziam estava correto. Eram dizimistas. Mas eles diziam, mas não faziam. Aí Jesus disse assim, pode fazer o que eles diziam. Só não imite no que eles as obras deles, porque eles deixavam de fazer algumas coisas. Aí Jesus aqui ele pega o pacote e diz assim, faça o que eles ensinavam, faça o que eles diziam, mas também seja fiel na fé, misericórdia, justiça, use disso e também o dízimo, que é o assunto que a gente está discorrendo aqui hoje, em nome de Jesus. Amém, amados? Ele deixa bem claro no seu texto. Mateus 6, 21, ele diz assim, porque onde está o que é o tesouro, volto nesse versículo, aí também estará também o teu coração. Ou seja, se amamos a Deus, a gente não tem nenhuma dificuldade, de fato, de ser dizimista fiel. E no Antigo Testamento, amado, que encontramos nos 10 mandamentos, que é que nos ensina, né? Aqui são os pontos do que eu estava falando para você. Se levamos em conta, se toda a lei foi abolida, toda a lei por completo, o que a gente leva em conta, e a gente não deveria fazer mais, era o que, por exemplo, não matar, aliás, continuar matando, né, ou matar, adulterar, roubar, cobiçar. Não é isso que a lei diz? E por que a gente cumpre essas aqui? E por que vamos deixar de cumprir o dízimo? Está entendendo, amados? Quando a gente vai colocando as coisas no lugar bem certinho. A outra ainda justificativa. Por que não devolver o dízimo? São várias, mas eu trouxe só algumas para você aqui, até por causa do nosso tempo. Mas a justificativa financeira. O que eu ganho não sobra dízimo. Ah, pastor, o que eu ganho não sobra dízimo, não. Então, é por isso que eu não dou. Primeiro que dízimo, ele não é sobra. Ele é primícia. Sobra, se devolve para os animais. Se dá para o bichinho, um gato, um negócio vai passando ali. Você joga, sobra, restos. Por isso que a Bíblia fala de primícias de toda a tua renda. Então não é sobra, não é se sobrar. Não é se sobrar. Existe também uma justificativa sentimental. O que é essa justificativa sentimental? É aquela que eu sinto em não devolver o dízimo. Por isso que comecei falando o que é dívida e o que é também sentimento. Pastor, eu sinto que eu não devo devolver
ou dízimo? Aí a gente pode questionar botar em conta aí algumas questões. Que dízimo, você tem que entender que dízimo não é questão de sentimento, mas é uma questão de obediência ao Senhor. Onde Ele nos orienta a ser fiel nos dízimos, assim também como nessas demais coisas que a própria lei também apresenta. Se a gente fosse trabalhar nessa área de sentimento, eu sinto e por isso não devolvo, eu sinto e por isso eu também não oferto, você já imaginou, você faz uma feira no supermercado, abre um carrinho, olha para a pessoa que está no caixa, eu sinto que eu não devo pagar essas contas. Você acha que vai dar em quê esse negócio? Alguém respondeu cadeia, agora ou de ir para um banco, por exemplo, né? Ô gerente, eu estou devendo tanto aí, mas eu sinto que eu não devo pagar. Quando se fala que o dízimo, pela vontade do Senhor, é devolução, então não trata com sentimento. O que trata com sentimento, digamos assim, seria as ofertas. É o que Deus tocar no teu coração. É o que está proposto no seu coração. Aí sim, você vai estar ofertando. Mas, quando se trata do dízimo, é uma questão de dívida, de devolver primícias do que é do Senhor. Existe também a justificativa da consciência. Essa justificativa da consciência eu não sou dizimista, mas dou oferta. Ah, pastor, eu não sou dizimista, mas eu sou ofertante. Tipo assim, vai dar certo. Aí é onde está, né? A gente precisa entender isso. Que a dívida, que o dízimo é dívida e a oferta é presente. É presente ao Senhor. Né? Dízimo se devolve. Oferta é presente, é algo mais. É algo a mais. Os dízimos naquela época eram dizimistas, e além disso, a cada 3 anos, eles davam dízimo para os órfãos, para as viúvas, para o sustento das viúvas. Né? Então, a gente não pode ser menino a ponto de pensar assim, a igreja ela não faz um trabalho social, a igreja não ajuda as pessoas, eu não sei por quê. Por quê? Porque a gente está dizimista. Estou falando de estrutura. Né? Como é que ajudamos? Não é anjo descendo do céu. Com dinheiro, com disponibilidade das pessoas, com envolvimento de pessoas nessas áreas também, e ofertando também. Outra justificativa também é da discórdia pessoal. Essa justificativa da discórdia pessoal acontece, é normal. Pastor, mas eu não concordo com o dízimo. Eu não concordo com o dízimo. Beleza, tranquilo. Todo mundo tem o direito de discordar. Todo mundo tem o direito de questionar. Né? Discordar, a gente pode até discordar, mas não temos o direito de escolher as consequências também do Senhor, das nossas decisões. As nossas decisões, a gente não pode escolher as consequências delas. Por quê? Porque aqui ele estava dizendo assim, olha, queria que Deus o abençoasse, mas eles não eram fiéis ao Senhor. Pede muito ao Senhor, mas o que damos ao Senhor? Ah, pastor, mas Deus não precisa dos meus dízimos, Deus não precisa de dinheiro, Deus tem isso demais. Não precisa não. Mas ele está dizendo aqui no texto que eu quero que você me prove. Deus dizendo, prove-me, para ver se não abençoou vocês. Ele está dizendo, ele está dizendo isso no verso 10. Prove, para ver se não abre as portas do céu e derrama bênção. E às vezes a gente fica se perguntando, rapaz, por que nunca sobra? Alguém já passou por algumas experiências desse tipo, ou várias pessoas. Quando eu não era dizimista, não sobrava. A gente olha para essa realidade, eu não posso ser dizimista. Aí quando dá um passo de fé de que é dizimista, as coisas começam a sobrar. Esse é o pastor prometendo coisa para eu começar. Sabe que eu falo essas perguntas e me pergunto a mim mesmo? Que há muito tempo eu pensava assim. O pastor diz essas coisas para eu poder ser um dizimista. Mas não é, amados. É uma promessa de Deus. A Bíblia diz que a gente planta, a gente colhe. O que você entende de plantar e de colher? O que é plantar e o que é colher? Não tem outra tradução, não. Quer dizer isso, quer dizer aquilo. Não. É que quanto mais damos, mais recebemos. Quanto mais plantamos, mais colhemos. A questão é que, às vezes, a gente, como ser humano, quer colher mais para depois plantar.
E não funciona assim. Ah, eu vou lá no roçado colher sementes para eu poder plantar. Não é assim. Você compra semente, você disponibiliza, você trabalha, você paga diárias, você tem um custo, você tem um investimento, ou seja, você está se doando. É para ver se vai dar certo. Sabe? Aí você planta a semente e aí vem a colheita. Com Deus, é a nossa disponibilidade primeiro. Não é uma questão de negociar com Deus, mas é uma questão de que eu confio nele. De fato, eu creio no Senhor, que Ele é o meu abençoador, que Ele é que me sustenta, que Ele que supre cada uma das minhas necessidades. Se eu creio, eu confio. Se eu confio, eu invisto abundantemente, sem medo. Confia ou não confia? O que faz a gente reter nossas ofertas, o que faz a gente não ofertar ao Senhor, é não confiar nele. É não confiar em Deus e olhar para o natural. O que vão fazer com a minha oferta? O que vão fazer com o meu dízimo? E alguém já dizia assim: Deus nos levantou, Deus nos chamou para ser dizimista e não fiscal de dízimo. Eu digo, vixe, vai, meu Deus. Mas é isso. Essa é uma realidade. Podemos até discordar, né? Temos o direito de discordar, mas existem consequências também nas nossas decisões. E concluindo, amado, dizendo que Deus ele chama o seu povo a fazer prova disso. A fazer prova disso. Sabe? Você não precisa provar para mim que você é dizimista. Você precisa fazer prova de Deus sendo dizimista. Né? Deus ele convida, ele chama seu povo a fazer prova dele. Né? E o Senhor nos exorta a fazer prova dele. Veja isso no verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Veja como Deus. Esse aqui é um versículo que você pode até usar para quando alguém dizer assim para você: Deus não precisa de dinheiro. Realmente ele deixou bem claro. Não é para ele, é para o mantimento da casa dele. Ele diz assim: para que haja mantimento na minha casa. Aí ele diz aqui, olha, e prove-me. Me prove nisto. Prove nisto, ele está dizendo. Porque você me provando, diz o Senhor dos Exércitos, olha, prove nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós bênção sem medidas. Quer dizer, primeiro você precisa agir em fé. Primeiro você precisa ser o quê? Seja um dizimista fiel. Se volte para o Senhor. Antes de você pedir qualquer bênção, tem ações de fé primeiro. Dizimista fiel, e eu vou abrir as portas do céu e derramarei bênção sobre sua vida sem medida. Provai nisso, né? A prova de Deus nos exorta, ou seja, a semente que se multiplica. Entenda isso. E eu termino aqui. A semente que se multiplica não é a semente que comemos. É a que semeamos. É a que plantamos. Então, quando eu olho para o texto, eu vejo que o quê? A minha semente, se eu quero que ela se multiplique, eu preciso plantar. Agora, ou você olha para Deus, ou você olha para a vontade de Deus, ou você olha para as Escrituras, ou você olha para o que é natural. Se você olhar para o natural, você nunca vai plantar. Se você olhar para a necessidade, você nunca vai plantar. Porque quando não houver necessidade, você não planta. Se você olhar para o que é natural, entenda uma coisa, que os dízimos, quando você devolve a casa do Senhor, eita, mas a igreja não administra bem meus dízimos. Pois é, aquele que não administra bem o seu dízimo, ele vai fechar conta com Deus. Ele vai fechar conta com Deus. Né? Então, que entendemos aqui? Que Deus nos chama a ser dizimista fiel. Ser disponível. Quando ele chega a dizer assim, que os nossos dízimos não é nosso. Não é meu. O dízimo ele nunca vai ser meu. Os 10% de tudo que eu ganho não é meu. É dele. Faça prova de Deus disso. Sabe? Devolva o que não é seu. Ah, eu vou devolver para você, pastor? Não. Deposite na casa do Senhor. Seja fiel nisso. E, como a Bíblia diz, ele abre as portas do céu e derrama bênção sem medidas.
Deus nos ajude a compreender essas verdades. Que Deus aquebrante o nosso coração. Que Deus nos trate e molde o nosso coração diante dele, para que a gente entenda o que de fato ele quer de nós. Sabe? Dízimo, ele existiu antes da lei. Dízimo durante a lei. Mas não existe a devolução do dízimo depois da lei. Uma compreensão ainda melhor, de fato, de entender que dízimo nunca vai ser meu. Amém, igreja amada? Deus é fiel. Deus está com a gente. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, graças te damos em nome de Jesus. Pedimos compreensão e entendimento da tua santa palavra. Pai, nos molda, nos ensina a se voltar sempre para o Senhor. Também, Pai, em nossas atitudes, nos dízimos, nas ofertas, na nossa disponibilidade à casa do Senhor. Nos ajuda, Pai, pela tua graça, pelo mover do Espírito Santo, convencendo os nossos corações. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Porque não depende de nós mesmos, mas da tua vontade sobre nossas vidas. Graças te damos, Pai, pela oportunidade de poder cultuar o teu santo nome. Nos conceda sabedoria e entendimento, Pai. Sim, Pai, uma mente renovada pelo poder da tua palavra, crescendo e avançando, amadurecendo, Pai, no teu santo evangelho. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Que as nossas atitudes glorifiquem o teu santo nome. Que o nosso fazer, o nosso falar, exaltem o nome do Senhor. Louvado e exaltado é o teu santo nome. Amém. Amém, igreja? Eu quero encerrar. Não vou ministrar oferta hoje, porque o culto hoje foi ministração de oferta. Se você quer devolver o seu dízimo ao Senhor, pastor, não quero devolver, não entendi, amém. Continua aí, que Deus conceda compreensão. Se você quer ofertar, oferte ao Senhor com alegria. É só levantar sua mão e João Paulo vai até você e ele vai estar levando o envelope para você. Plante no reino, plante com alegria, separe parte de suas riquezas. Olha só, fica atento aqui um pouquinho. Separe parte de sua riqueza, entendendo uma coisa mais. O que é primícia e o que é resto. Para ser bem claro, em nome de Jesus. E você que está aí em casa, a graça e a paz do Senhor Jesus, né, que Deus te abençoe, conceda sabedoria, entendimento, compreensão na palavra de Deus e que não deixe de ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém.